que gera resultado positivo tá na sintonia. Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. No mês Farroupilha da Nicola Veículos, troca de óleo sintético a partir de 3 vezes de R$ 69,00. E você ganha uma cuia ou a bomba de chimarrão exclusiva. Além disso, para cada litro vendido, nós doamos R$1 para instituições beneficentes. Aproveite e visite a Nicola Veículos. Nicola Veículos convida. Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui, você encontra tudo o que você precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria. Apoio... Mercado das Rações. Todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado. O mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso 1357 e mais 2 endereços. Palato Pizzaria e Restaurante. Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade. Aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus. Pneus Bridgestone e Firestone. Serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255, fone 3212-4200 ou 99725-1319. Chevrolet Nicola. Você quer mais? A cada R$250 em serviços, você pode ganhar prêmios da hora e concorrer a uma Tracker 0 km. Venha para Nicola Veículos. No trânsito, escolha a vida. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Faça sua consulta Serasa do seu CPF ou CNPJ no Cindy Lojas, na rua Roque Calage, número 8, quarto andar. Apoio Senac. Você sonha em trabalhar na área de saúde e ajudar a salvar vidas? Faça a sua inscrição no curso técnico de enfermagem do Senac Santa Maria. Mais informações, senacrs.com.br/Santa Maria ou WhatsApp 999611414. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira Baterias Multimarcas, há 57 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves, pesados e motos. Televendas fone 3221-7383 e no WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19h34. 22 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Minutos, segunda-feira, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje dia de futebol, dia de Grêmio. Então, depois dessa nossa primeira hora, você vai poder acompanhar aqui na Rádio Imembuí o jogo do Grêmio. Então, fique ligadinho. E também já quero deixar para você que nós já estamos ao vivo no Face da Rádio Imembuí, também no YouTube, nas demais plataformas digitais e a partir de amanhã
nas outras plataformas. Então, você pode nos acompanhar em qualquer plataforma. E também pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, você que está em casa agora, tomando seu chimarrão, conversando, desliga um pouquinho o outro rádio, ou enfim, sintoniza aqui no Empreender com Sucesso e acompanha o tema de hoje, que vai ser muito importante e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, decora, casa e afeto. Falando em Construtora Jobim, quero mandar um abraço para o meu parceiro desde o primeiro dia de programa, Gustavo Jobim, que esse final de semana esteve em Mussum, junto com uma turma de funcionários, para poder ver o que precisa ser feito pela construtora. Então, Gustavo, parabéns aí pela iniciativa, né, por estar sempre buscando fazer o melhor para a nossa comunidade e também agora não só para a nossa comunidade, mas para o Rio Grande do Sul, né? Então, a gente se sente muito orgulhosa de ter parceiros desta forma, né, como o Gustavo aqui no Empreender. Também conosco a Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes, Saúde Protege. E falando em Colégio Marco Polo, a gente já vem falando para você que o Colégio Marco Polo está com as matrículas abertas para a educação infantil, né? Então, você pode escolher as melhores práticas educacionais com professores especializados para os seus filhos. A partir dos 2 anos de idade, os estudantes da educação infantil do Colégio Marco Polo contam semanalmente com aulas especializadas ministradas por profissionais licenciados nas áreas de laboratório de ciências, artes, música, educação física e língua inglesa. E também, gente, eu vou deixar para vocês o contato para quem quiser fazer matrícula para o seu filho, 3222-0050, 3222-0050, ou no WhatsApp 991 27 9567, 991 27 9567. E hoje é o dia do Criançando no Empreender, segunda-feira, né? Sempre o nosso dia de ter o Criançando, junto com a minha querida parceira, a Luísa Jurgen. Quero começar dando o meu boa noite para ela, que é minha parceira já de longa data, e acho que quando fizer 1 ano a gente já tem que comemorar, porque a gente está sempre junto às segundas-feiras. E, Luísa, quero te agradecer, porque eu tenho aprendido muito contigo em todas essas tuas convidadas que tu tem trazido, né? E eu acho que isso é fundamental. E se eu estou aprendendo, tenho certeza também que os nossos ouvintes estão aprendendo, e isso é muito bom para todos nós. É verdade, Elisete. A gente tem tido ótimos retornos, né, das pessoas que estão acompanhando, e isso nos dá ânimo para continuar. E o que tem em comum das pessoas que a gente tem trazido aqui nas segundas-feiras é o brilho no olho, né? Elas são pessoas que a gente escolhe a dedo por fazerem com muito amor o que fazem. São pessoas que a gente está notando o impacto que tem na sociedade, e especialmente nas crianças. E a gente sabe o que acontece com uma criança que tem uma boa infância, né? Eu acredito que seja uma receita para uma sociedade mais saudável a gente pensar em investir nas crianças. Então, Rejane, é com esse brilho no olho que a gente te recebe também. Com muito prazer de tu ter aceito esse convite. Foi um convite de última hora. A minha ideia é que a Rejane retorne aqui em novembro, quando a gente tem muitos casos assim de questão de dificuldades de aprendizagem, as notas, né? Perfeito. Então, em novembro já está feito o convite. Já estamos combinadas. Mas
é muito melhor a gente estar vindo agora aqui, porque a gente ainda pode falar em como prevenir, como evitar problemas de aprendizagem, quando recorrer a um profissional. Então, dou as boas-vindas também à Rejane Cavalheiro, essa colega que eu conheci no doutorado em educação, né? Ambas orientandas da professora Doris Bolzan, que se estiver nos escutando agora, um grande beijo e um obrigada, né, por tudo que a gente aprendeu e aprende com ela. A Rejane, ela, além de ser graduada em pedagogia e ter especialização, ela tem doutorado, né, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação, e ela é pós-graduanda, né, está fazendo um curso de neurociência e aprendizagem, já foi professora substituta no curso de pedagogia do FSM, é autora de vários livros, não só livros físicos como e-book, como cursos de formação de professores, né? Então tem muito conteúdo importante que está acessível, né, para aprender um pouco mais com toda essa trajetória da Rejane. A Rejane, atualmente, ela é professora também no curso de pedagogia da da Faculdade Antônio Meneghetti, e ela integra o grupo Impari. Impari. Como professora formadora de professores da educação infantil e da escola básica, tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo, né, Rejane? E no Rio? Uhum. E a Rejane, ela tem um trabalho muito interessante também, que é uma assessoria não só para as crianças com dificuldades de aprendizagem, mas também para adultos, né? Para professores que estão acadêmicos fazendo suas pós-graduações, precisam fazer as suas escritas, seja de um trabalho, né, de uma monografia, dissertação, tese, como escrever o seu livro, capítulo de livro, artigos acadêmicos, né? Então, é um trabalho super importante que a Rejane vem desenvolvendo. E com essa experiência toda, eu estava louca para saber um pouco mais, porque a gente ficou um tempo sem falar. E aí eu sou um pouquinho interesseira, que daí eu chamo as amigas para cá, que eu quero ouvir como é que tá, o que estão fazendo. Mas claro que eu sei que toda essa informação não é só a mim que vai servir, serve a muita gente. Então, a Rejane hoje ela vai nos falar sobre dificuldades escolares, o que está ao alcance dos pais e o que não está, porque a gente tem uma tendência de querer abraçar tudo, né? Principalmente nós mães, né? Quem está me ouvindo sabe. A gente mãe abraça tudo e acha que pode tudo, mas nem sempre. E às vezes a gente até consegue, mas à custa de quê? Né? A família, o casamento, o outro filho que está indo bem na escola acaba se sentindo prejudicado porque só dá atenção para o que está indo mal. A própria paz. A paz da família, os vizinhos. Exatamente. Então, Rejane, boa noite, Rejane. Seja bem-vinda. Ai, boa noite. Eu quero agradecer muito o teu convite, a companhia e o aceite da nossa colega, e dizer que sempre falar das coisas que a gente faz, que a gente pesquisa, que a gente estuda, que a gente se dedica profissionalmente. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas tu não te aposentaste? Me aposentei do trabalho e não da minha profissão. Perfeito. Porque a minha profissão foi uma escolha que eu fiz e ela continua me formando e eu continuo buscando, porque a gente não tem a resposta para todas as coisas e nos ensinaram que nós teríamos que ter, né, as respostas para todas as coisas, mas depois, ao longo do caminho, a gente se dá conta que a gente não pode, porque isso não existe. Né? Mas é bom porque daí a gente não para de buscar. Não para de buscar, né? E isso é o que mantém a gente ativa. E eu gosto muito dessas minhas buscas e das pessoas que eu encontro no caminho, dos convites que chegam inesperadamente. Então, eu quero agradecer estar aqui com vocês hoje. Coisa boa. Tem tanta coisa para dizer, né? Eu gostaria que tu fosse me perguntando. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu já trouxe. E primeira coisa que eu quero saber é como é que foi a Rejane criança. Eu tenho vontade de saber. Eu costumo dizer sempre que eu era do fundão, né? Eu sempre fui da turma do fundão. Eu sempre gostei da liberdade de olhar as coisas e sem me preocupar se estavam me olhando, eu que queria ver. Então, essa sempre foi uma preferência, né? De me situar dentro
de uma sala de aula. Eu sou a 4ª filha de uma família de 5 filhos. E sabe que o centro sempre é o primeiro, o segundo já é mais à vontade, o terceiro, imagina eu de 4ª, né? E a minha irmã de 5ª. Eu também sou 4ª. Isso, eu digo que a gente leva. O terceiro já levanta e faz mamar sozinho. De brincadeira, mas tu tens uma liberdade para construir quem tu te projetas, né? Ao mesmo tempo que tu te conheces, tu também te constróis. Então, eu fui essa criança que, na época em que eu era criança, a gente tinha liberdade de brincar na rua até tarde, de brincadeiras de roda, de pegar, de esconder, na rua, sem perigos, né? E hoje, infelizmente, nós não temos mais, a não ser que tu esteja dentro de um condomínio, mas não é a realidade de todos, né? Da grande maioria. Mas eu fui sempre essa criança querendo saber das coisas, sabendo sempre que eu não era o centro, porque como 4º filho, tu não és o centro, né? E isso me deu liberdade para me desenvolver, né? Sem que ninguém ficasse me orquestrando. E eu acho que isso aí, eu sempre quis ser professora, brincava de professora. Eu sou da época que a gente terminava o ginásio e fazia o normal, porque o normal era fazer o magistério. Então, essa foi a criança que cresceu muito rápido no meio de mais 4 irmãos, a mãe, o pai, a avó, e muitos amigos, muita vizinhança, de a gente almoçar na casa de um, jantar na casa de outro, e isso tudo ser normal. Hoje não é mais assim. Né? É verdade. Eu penso que a minha infância foi uma infância feliz, com muitos problemas, como todo mundo tem, mas foi mais feliz do que outra coisa. Isso tu traz muito presente, né? Eu vejo que as pessoas que mais me chamam a atenção hoje em dia são pessoas que tiveram infâncias bem vividas, e eu acho que é aí que reside essa minha batalha para levar mais vida para a infância. A minha cunhada sempre diz: tu gosta da casa cheia? Tu gosta? Eu gosto. Eu gosto da casa cheia, eu gosto de todo mundo em volta. A melhor época do ano é quando todo mundo chega e fica lá em casa, aí as filhas que moram aqui estão aqui. Então, é vida, né? Eu reclamo porque como eu sou só eu, uma irmã, e o pai e a mãe falecidos, né? E os meus 2 filhos. Então, eu também, quando chega o final do ano, para mim aquilo é um presente, né? A casa cheia. Luísa, tu tem irmãos também? Eu tenho, eu sou a 4ª filha também. Eu achava que tu só tinha uma irmã. Não. Somos 3 mulheres e um homem. 3 mulheres? Isso. Olha. Nós também lá somos 4 mulheres e um homem. Isso. Olha só, E eu tive 3 filhas. E agora tenho 4 netos. 1 neto e 3 netas. O amor da vida da avó, né? Os amores. Que delícia, coisa bem boa. Bom, Rejane, assim, além de toda essa turma, essa vizinhança, irmãos que fazem o papel de professores, a gente aprende muito com eles, né? Pelo menos, eu enxergo cada um dos meus irmãos em mim. Um pouquinho de cada. E teve alguém especial, assim, na tua vida que foi uma referência, alguma pessoa que te marcou mais nessa questão escolar, que hoje tu te espelha, aquela coisa da simetria invertida? Tem alguém que te marcou dessa forma? Sabes que muitas pessoas me marcaram, mas especialmente a minha avó materna, que era analfabeta. Olha só. E eu li histórias para ela. E ela era uruguaia. E hoje eu consigo ter uma ótima leitura em espanhol, a gente usa muito, né? No mestrado, no doutorado, precisa fazer. E eu nunca fiz aula. E eu consigo ter da onde isso, né? Das conversas com ela. Ela cantava muito em espanhol. E a gente, como criança, eu vivia em volta dela, eu era afilhada dela também. Então, ela me marcou muito em função disso, de que eu pensava, como que ela não lê, né? Não tinha essa maturidade, mas como ela não lê, me transformei numa alfabetizadora. Que coisa linda. Com que idade, Rejane? Eu tinha uns 6
anos. Eu fui uma Também das tava primeiras aprendendo. que me alfabetizei na minha sala de aula e entrei por... A minha primeira série era a primeira série experimental, porque as crianças tinham menos idade e eu me alfabetizei com 2 meses De aula. De aula. Nessa turma Mas já de alfabetização. mas eu tinha todo um aprendizado de vida que não era escolar, né? Familiar, de experiências na rua, brincando, experimentando. E isso é que te transforma numa pessoa curiosa para fazer descobertas, né? Inclusive da leitura Legal. e da escrita. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso que tu falou, eu acho assim fantástico, porque eu, por exemplo, eu aprendi a falar o português quando eu entrei na escola com 7 anos, né? A gente rezava no almoço em alemão, a gente dormia, rezava em alemão, era tudo, cantava em alemão, tudo em alemão. Eu aprendi o português quando eu tinha 7 anos na escola. Que legal. Não, nós falávamos português. Era só a avó que falava em espanhol e ela cantava muito. Olha, tinha muitas palavras que ela dizia e que a gente só entendia porque ela falava em Sim. espanhol, a gente entendia em espanhol, né? Que legal. Uma outra referência forte na minha vida foi meu pai. Né? Meu pai era um equitador, sim, dedicado à equitação. E a casa sempre cheia de alunos e envolvidos com cavalo. Eu não gostava muito, eu acho que eu tinha ciúme, né? Porque ele passava mais tempo com os alunos do que conosco. Mal de professores, né? Dedicados. E a minha irmã mais velha, a Marilu, por ser a mais velha, sempre me protegeu muito, né? Eu e a todos, mas ela fazia coisas que me marcaram muito e a gente conversa hoje até 2 horas da manhã, porque ela não está morando mais aqui no Rio Grande do Sul, está morando em Santa Catarina, e a gente conversa muito e ri muito, e porque o que te identifica como a pessoa que tu aprendeu a ser, independente do tempo que tu passe longe, quando tu começa a conversar, essa afinidade está tão próxima, está tão viva, tão presente, né? Ela foi uma grande influência. Todas as minhas irmãs, meu irmão, a minha irmã mais nova, a gente era muito parceira, e eu era terrível. Nós íamos para aula no normal, que era no Paulo da Gama, em Porto Alegre. Eu não sou daqui, eu não morava aqui. E aí eu corria, pegava minha pasta, deixava e saía correndo. Olha, já tinha 15 anos. Saía correndo para que ela pegasse a minha pasta e tivesse que levar para mim, porque as pastas eram pesadas. E aí, na próxima parada, eu ia pegar. Aí ela deixava e eu saía correndo e não pegava. Então, assim, parcerias de brincadeiras e coisas assim, que quando a gente se encontra, a gente relembra essas coisas e ri muito. Então, foram essas, assim, as grandes influências que eu tive. Minha professora da educação infantil, que na época era jardim de infância, o coral. Eu tocava xilofone contralto numa escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. Eu fazia parte do coral. A minha escola era só atravessar a rua. Era a Escola Aparício Borges, ali no Partenon, em Porto Alegre. E essas coisas todas me constituíram a pessoa que eu me projetei, que eu queria esse ambiente de escola, esse ambiente de movimento, de amizades e de trocas. E é isso. Que lindo, adorei. E eu te escutando, assim, 2 coisas me marcam muito. Esse convívio com os avós, a importância que tem isso. Nossa. Né? Então, quem tem a oportunidade de possibilitar que os seus filhos convivam com os avós, façam isso. Eu convivo muito com os meus netos e amo isso. maravilhoso. Só os meus netos que não Muito moram importante. aqui, isso não faz diferença. Porque a gente convive pela santa internet, que sempre esteve presente. O vídeo, né? A gente não vai dormir sem se dar boa noite, a gente passa nem um dia sem se falar, saber das novidades, saber o que aconteceu, até ajudar a escolher um tênis, um sapato. O que tu acha disso? Então a gente está sempre um jeito tem de isso, estar né? presente, Tem esse né? recurso Na vida até para dos quem netos. está distante, né, Sim, Jane? sim. E a outra questão é
é ser curioso, né? É a criança chegar na escola, e aí entra a questão da aprendizagem, da alfabetização, mais propriamente dita, de ter o desejo, né? O desejo da comunicação, o desejo de entender o que tem por trás dessas letras, né? Então, a importância dessa criança chegar na escola com essa vontade, né? Então, a coisa começa muito antes. Sim. Né? A alfabetização, ela não tem início no primeiro ano. A alfabetização tem o seu início desde sempre. Desde que a mãe, ou o pai, ou a avó embala na maternidade. Lá, o início do contato, da relação, do afeto. Eu sempre lembro da nossa orientadora, Doris, falando que o primeiro contato da criança com a língua escrita é a pulseirinha. É a pulseirinha de o nome. identificação. É verdade. Na verdade, a minha orientadora de mestrado foi a Sílvia e a co-orientadora foi a Doris. E no doutorado foi a Sílvia, a minha orientadora, e no pós-doutorado a Adriana. Que inclusive, Adriana Moreira, que inclusive foi minha colega, nós somos colegas de faculdade, pode isso. Vocês acreditam que eu ainda tenho as fitinhas dos meus filhos guardadas? Sabe aqueles álbuns que faziam, sabe? Eu tenho tudo naqueles álbuns. Eles ouvirem a história de como é que isso aconteceu. Isso é alfabetização. Isso. Por quê? Porque eu estou trabalhando toda uma história de vida, uma concentração sobre a própria história, né? Essa é a minha história. Então eu me concentro e consigo imaginar como era, e isso é um desenvolvimento. A gente não diz que é uma preparação, a gente diz que faz parte de um processo de construção. E um processo de construção que, antes de falar do outro, fala de si mesmo. Então, nós precisamos considerar essas relações que se dão com a criança desde o seu nascimento. Né? Troca de fralda sem um comentário, uma troca de roupa sem comentário, sem conversar, pentear o cabelo, escovar os dentinhos, não importa se ele ainda não fala, né? Mas ele está ouvindo, ele está entendendo, ele conhece o tom da voz, ele conhece se a mãe está triste, está alegre, está feliz, está mais quieta, eles percebem. E assim como eles percebem, nós estamos desenvolvendo com eles o que é a sensibilidade. Se alfabetizar é estar sensível ao saber, né? Ao saber que é cultural, porque tu não aprendes a ler sozinho. Às vezes as pessoas dizem, meu filho aprendeu sozinho. Ninguém aprende um bem cultural sozinho, se não tiver uma interação significativa. Então, tu podes não ter sentado numa mesa e dito, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Mas alfabetizou de 1000 maneiras. Quando ele passava pela rua e via uma placa, e a mãe comentava. Quando pega um doce, vai ver o nome do doce. Quando põe um leite na mesa. Quando ouve algo na TV com uma propaganda, todas as formas de contato com o seu externo, eles são informativos, né? E são alfabetizadores. Muito bom. Não é um privilégio de estar no primeiro ano e começar a ler. Como também a antecipação para ser trabalhada essa eu digo pseudo porque é uma ideia, não é? Uma ideia equivocada, de preparar essa criança lá na educação infantil para que ela seja alfabetizada no primeiro ano, é um equívoco dos maiores, porque ela perde um tempo de desenvolver todas essas apropriações que são fortes, né? Para que ela... Normalmente, para que ela naturalmente se aproprie de uma linguagem que é a linguagem escrita, quando ela já tem uma linguagem oral desenvolvida. E uma curiosidade, né? Se não for explorada a curiosidade, a surpresa, o afetivo, o engraçado, o espantoso, a aprendizagem ela se dá de forma superficial.
metafórica até. Ela não acontece de uma forma que a pessoa se movimenta para se apropriar. Ninguém alfabetiza ninguém. Eu costumo dizer isso muito para os professores, que nós, como alfabetizadores, nós criamos situações para que a criança explore com a nossa interação e explorando esse ambiente e todos aqueles desafios, ela então se apropria das informações que ela ainda não tem. Quando ela se apropria das informações que ela ainda não tem, ela sobrepõe sobre as que ela já tem e transforma numa nova informação, num novo conhecimento. E isso não é preciso de preparação. A preparação é dos professores, né? A preparação é dos pais, em perceberem a importância que tem brincar com o seu filho, sentar no chão com o seu filho, não ficar na frente da TV num final de semana, como nós tivemos esse fim de semana agora aqui. Mas também, se tiver uma chuva, faz uma barraca no meio da sala e brinca igual. A gente tem muitas coisas para fazer, né? E fim de semana a gente tem que colocar a casa em dia. Mas hoje eu ainda li algo que dizia assim, nós não criamos casas, nós criamos crianças. Olha que legal. Então, se eu não tenho tempo de dobrar minha roupa que eu recolhi, deixa ali. Depois que estiver dormindo, eu vou e faço. Mas eu estou cansada, então eu vou dormir também. Porque eu também tenho sentimentos, eu também tenho vontades, né? E eu não tenho que ser uma referência de 100% o tempo todo. Eu sou uma pessoa. E isso também é formativo. Sim, né? Isso também é educativo. Então, às vezes, os pais se cobram muito de ter que ensinar, de ter que o filho saber tudo. Pensem nas suas trajetórias e lembrem-se se vocês sabiam tudo que estava sendo trabalhado em aula. Né? A gente precisa, sim, significar esse ambiente que essa criança está. Dar pertencimento para ela. O que é dar pertencimento? É não deixar fazer tudo o que quer. Há uma confusão. Há uma confusão aí. Hoje a gente vê crianças que não têm limites. Nós temos visto muitos casos de crianças que estão totalmente sem limite, mas pobre criança. Estão clamando por limite. Clamando por limite. Se não tiver alguém que diga, olha, tu podes ir até aqui, daqui para lá tu não podes, e não ficar trocando coisas e compensando coisas quando a falta é da gente, como pais, então eu consigo avançar. Eu consigo saber. Há um tempo atrás, quando eu era pequena, né, diziam, eu só olho e já sei. Não, também nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sim. Porque era bem diferente, né? Era a base de violência, castigos intensos, né? Eu dei nas minhas filhas quando eram pequenas, porque eu era uma outra pessoa. Né? Era o recurso que tu encontrava. Era. Depois morria arrependida, mas fazia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV-W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Balandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix?
Essa é a regra. No Dinheiro ou Pix, R$396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto. Ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Imembuí é evolução. 20h10. 22 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação: Lisete Frölich.
Olá, estamos de volta, 20 horas e 10 minutos, segunda-feira. Estamos aqui no nosso Criançando no Empreender e trazendo sempre convidadas especiais que trazem um monte de conhecimento, de cultura e que contribuem para que você que está em casa nos acompanhando possa fazer uma análise, né, de como você atua com seu filho todos os dias, e também quem nos acompanha pelo YouTube. Então, você pode deixar também o seu recadinho em qualquer uma das plataformas para que a gente possa depois analisar, e se preciso for, a gente pode também estar respondendo para vocês. Nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, matrículas abertas, Ser Luz, Nossas Raízes e Saúde Protege. E nós estamos com as nossas convidadas de hoje, quer dizer, convidada, a Luísa é anfitriã, então a Luísa Jürgen, que trouxe aí uma grande convidada aí com conhecimento fantástico, né? E a gente está muito feliz por tê-la aqui, a Rejane Cavalheiro, e a gente então vai ouvir mais um pouco aí sobre o trabalho que ela desenvolve na nossa cidade. Coisa boa, né, Rejane? Tá muito bom o nosso papo. Quem está chegando agora não deixa de voltar depois na gravação e assistir o início. Tem histórias muito boas aqui, inspiradoras, inclusive para quem é mãe, para aliviar um pouco a culpa, né, Rejane? Eu acho que é muito bom a gente ver que tem várias formas de ser mãe aí, ser mãe e ser pai. Rejane, a tua atuação hoje, além da docência no ensino superior na Faculdade Antônio Meneghetti, ela acontece também dentro de um consultório. Chama-se de consultório também? Eu chamo de escritório. Escritório? É. Tá, isso eu tinha dúvida. E tu recebe bastante crianças, né? Sim. Em fase de alfabetização, com dificuldades de aprendizagem. Mas eu quero saber dessa, mas quero saber também da tua atuação nas escolas. Como que tu nota o impacto do teu trabalho na transformação de uma escola? Eu acho tão importante isso. Eu vou só fazer um parênteses, assim, eu como fonoaudióloga, por um tempo me serviu atender uma criança de cada vez, mas a gente tem uma sensação de que pode contribuir com mais crianças, aproveitar aquele tempo para atingir mais pessoas. E tu fazes isso, né, no momento que tu consegue juntar professores e fazer uma formação de professores. Sim. Tudo começou atualmente, né, com a pandemia. Eu me mudei para um condomínio, e nesse condomínio Terra Nova, as pessoas descobriram que eu era professora e que eu trabalhei muito tempo com alfabetização e que eu trabalhava agora com professores, e foram me pedir se eu daria aula em casa para o seu filho. Bom, as coisas foram aumentando, eu não tinha ideia de fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, eu nessa casa, eu fiz um escritório, que eu não tinha, eu fiz aquele recanto, né, para eu trabalhar, já trabalhando com os professores, e aquele escritório foi se transformando numa sala de aula para crianças pequenas, atendendo um de cada vez em função da pandemia. Sim. Não atendia mais de um. E eu não parei mais, porque aí aqueles foram e hoje eu tenho outros, e é assim. Não tenho muitos alunos à tarde, em função de que o turno da tarde é o turno preferido das escolas para essa fase, né, de escolaridade. Então, as minhas manhãs são bem movimentadas, né? Inclusive, essa semana eu dei aula até no domingo. Porque eu tinha aulas no período que normalmente eles vão, mas eu dou aula sábado de manhã e de tarde, porque os pais querem muito e as crianças gostam de ir, né? Por quê? Porque elas gostam de ir, né? Há uma ideia
de que nós somos responsáveis pela aprendizagem das crianças, e eu já disse que nós somos responsáveis. As pessoas meio que se espantam quando eu digo que o professor não é responsável pela aprendizagem da criança. Não, ele é responsável pelo incentivo dessa criança explorar aquele material, aquele movimento, ele ter autonomia para fazer esse movimento dentro de um espaço de sala de aula, e a partir disso o professor conseguir fazer essa interação com ele para que isso seja significativo. No momento em que a minha exploração se torna significativa, ela gera uma reação que a gente entende como a aprendizagem. E essa aprendizagem, ela modifica o meu jeito de ver as coisas, partindo de mim mesmo. Como eu estou me vendo em relação aos meus colegas, como eu estou me vendo em relação à minha família, porque eu estou me vendo diferente, começando por mim. Não é? Então, eu faço um trabalho focado nessa autoestima a partir do lúdico. A criança, quando chega para um trabalho comigo, ela já deve ter ouvido muitas coisas que não são favoráveis ao seu próprio desenvolvimento. Por que buscar alguém que me ajude se meus colegas não vão? Então, eu preciso trabalhar a partir da autoestima dessa criança, porque ninguém aprende fragilizado. Ninguém aprende com medo de dizer o que pensa. Ninguém aprende inseguro e não se sentindo acolhido. Então, é a partir daí que inicia o trabalho. Eu faço uma testagem na base do que nós encontramos na Emília Ferreiro, para saber em que nível de construção da escrita essa criança está, para que eu possa, então, promover esse ambiente desafiador dentro daquilo que ela consiga se mover com alegria, com satisfação, com gosto e confiança, e isso ela vai aumentando. E os desafios também vão ficando mais complexos. Tá? Sem dúvida. E ela um pouco escreve, outro pouco não escreve. Nós jogamos, tem o quadro, tem as palavras de EVA, as letras de EVA para formar, mas não é só escrevendo, eu pulo em cima, eu tiro o pé descalço, eu rolo no tapete. Quer dizer, essa autoexploração do corpo, ela compõe essa aquisição, ela compõe essa apropriação que na escola é oferecido a partir da educação física, é oferecido a partir das brincadeiras, mas são muitas crianças. Então, por mais que o professor se esforce, nem sempre ele consegue alcançar o nível que cada uma dessas crianças está, que nunca é igual. Né? Quando a gente ouve alguém dizer assim, a minha turma homogênea, isso não existe. Não existe, porque ninguém... E nem se quer que seja, né? Ninguém precisa perseguir esse ideal, que nunca foi um ideal, né? Foi um equívoco. E, a partir disso, então, eu vou desenvolvendo o trabalho e eu vou te dizer, as crianças iniciam a descobrir que elas estão lendo com 2 meses de trabalho. E aí, nesse fim de semana, meio dessa semana, nós tivemos uma formação com professores do município de Santa Maria, e as professoras encontram lá 8 alunas dentro da sala de aula, minhas ex-alunas da faculdade, da universidade, minhas alunas da pedagogia. E elas, então, se inscreveram no curso, prof, e o que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E elas, então, se reportando às aulas que nós tínhamos e trazendo contribuições do que elas estão conseguindo fazer em desenvolvimento junto com essas crianças. Por quê? Porque é preciso entender que um processo, ele não é dado de presente, ele é construído. Então, tu não tens que produzir material para trazer de presente aos alunos. Tu precisa produzir em conjunto com esses alunos, não é? Com essas crianças. E eu digo com os estudantes, né? A gente costuma dizer os alunos. E, a partir disso, então,
os próprios professores também reconstroem a sua autoestima. Porque hoje nós ouvimos todo tipo de crítica quanto ao trabalho do professor. Todo mundo se acha um pouco professor. Sim. Só que para ser professor, tu precisa estudar muito e não parar nunca de estudar. A gente está sempre em formação, a gente está sempre se atualizando. A gente não diz reciclagem, né? Quem recicla é lixo. E nós nos atualizamos. Resíduos sólidos, tá? Também não é mais sólidos. Então, a gente... Eu não tenho nada contra o lixo, né? Mas são as palavras equivocadas para lugares, para situações, né? Então, nós estamos sempre em atualização, sempre em discussão, a partir do que nós encontramos em sala de aula, e encorajar os professores a verem os seus alunos dentro da sala de aula como eles são e não como eles gostariam que fossem. Isso é um movimento muito grande. Quando eu recebo essas crianças, normalmente essas crianças passaram por atitudes que elas vivenciaram não muito prazerosas, vamos dizer assim, né? E elas conseguem... Não sou eu que faço um milagre, eu consigo trabalhar essa autoestima dessa criança para que ela se incentive a buscar a sua aprendizagem, porque nós trabalhamos ao mesmo tempo com o que buscamos no computador. Eles dizem alguma coisa, a gente busca e vai para o iPad e pega um jogo e recorta. E são coisas que não podem ser previsíveis, eu digo sempre isso. Não seja previsível. Tudo que é previsível vira enfadonho, né? Quando tu vê crianças, às vezes, que em casa fazem a data para chegar na escola já com a data pronta. Que triste isso. Porque ele consegue prever que a data é sempre do mesmo jeito. É sempre igual. Eu posso escrever a data de 1000 maneiras, né? Então, pensando como a escola trabalha com as suas crianças, como as crianças trabalham com os seus professores, como esse ambiente todo se desenvolve em prol do quê? Se a criança não aprende, não houve ensino. E assim, quando a gente faz essa pergunta, que é o nosso título hoje, né? Dificuldades escolares, o que está ao alcance dos pais e o que não está? Eu fico pensando assim, que tem algo parecido com isso, que é quando procurar ajuda. E aí, eu te ouvindo, eu fico pensando, o quanto antes. Porque o estigma que essa criança carrega dos professores, né, que estão vendo que ele está diferente, que ele não está acompanhando a turma, essa coisa de acompanhar a turma, né? E daqui a pouco os pais já se preocupam e essa criança vai se sentindo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E aí, quando ela tem essa oportunidade, que é um privilégio, né? Ter uma oportunidade de ter alguém que enxergue a potencialidade dela, e nós, profissionais que temos esse acesso 1 para 1, a gente tem esse privilégio também desse tempo de olhar para essa criança. No início eu tive até dificuldade de trabalhar com 1 com 1, porque eu sempre tinha 30 alunos dentro da sala de aula. E tu gosta disso, né? Eu sei. Eu lembro que quando a gente projetava a escola, tu falava, é bom sala, bastante cheia, criança. Bastante criança. Porque não depende só de ti, né? Depende da dinâmica que vai ser construída ali com os grupos, né? Não precisa ficar orquestrando ninguém lá na frente. Aí não tem dificuldade. É muito bom. Então, a importância que tem de estar atento a essa busca, né? Olha, eu acabei de dizer que o professor precisa estudar muito. Né? Ele está sempre estudando, está sempre buscando. Com a pandemia, o evento da pandemia, os pais se viram obrigados a fazer coisas que eles não estavam preparados. Né? E, com isso, se gerou muitas situações de insegurança, de meu Deus, né? E no meio disso também um equívoco de que o pai ou a mãe pode substituir um professor. O pai ou a mãe tem o seu papel, que é assim, importantíssimo dentro do processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa pessoa que é o seu filho, independente da idade que ele tenha. E o professor, ele trabalha o quê? Ele trabalha toda uma gama de cultura
cultura elaborada, que a gente chama, né? Que é desenvolvida dentro da instituição escola. E não precisa ficar trabalhando na educação desta criança, porque ele já deve estar sendo trabalhado pelos pais em casa. E na escola, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com foco na aprendizagem dessa cultura mais elaborada. Quando eu tento fazer uma coisa e a outra junto, alguma coisa fica descoberta. Porque eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Né? Eu não tenho tempo para educar, para ensinar. Não. Eu preciso que uma pessoa venha da sua família, da sua casa, né? Com o mínimo de... modos, né? De educação, respeito pelo ambiente, pelas pessoas, pessoas que sabem respeitar o outro, que sabem como eles podem contribuir e como podem não contribuir, né? O que é magoar o outro e o que é contribuir com esse outro, isso tudo vem de casa, né? E na escola, a partir de todo esse embasamento que a família não pode deixar de dar e que dá, e atualmente as coisas estão meio perdidas, que eu te disse, porque em função de que eu não sei mais o que é limite, o que não é limite, muitas vezes as pessoas se perdem, eu quero dizer como é que o professor precisa ensinar. Eu quero dizer, é a mesma coisa, eu sempre disse isso para os professores. Os pais querem... Os pais querem atribuir ao professor que o professor não está ensinando direito, que o professor não sabe que no tempo que eles eram estudantes faziam assim assado, mas é preciso que haja um movimento de respeito, né, dentro desse processo que envolve todo mundo. O professor não levanta da sua casa para dar o seu pior. Sim. No seu trabalho. Os pais não estão vivendo em casa para que o seu filho não tenha todo esse embasamento como pessoas. Todo mundo está se dedicando. Só que a gente precisa pontuar algumas coisas. Por exemplo, se a família faz o seu papel, a escola consegue fazer o seu papel. Né? Eu posso, como pais, ir na escola e dizer... Eu não sei como é que ele está na escola. Ele está bem? Ele precisa de ajuda? Eu acho que ele não está indo muito bem. A escola, por sua vez, não precisa chamar os pais somente para dizer que o filho não está bem. Ele pode chamar os pais para dizer, olha, o que é que vocês estão fazendo, que o filho de vocês é simplesmente maravilhoso. Vem aqui, trabalha com a gente e nos diz o que é que a gente pode fazer, e a gente pode montar aqui um programa que não tem como escopo um pai vir ensinar o outro a ser pai, mas contar as suas experiências que estão dando certo. Porque a escola ainda continua, muitas vezes... trazendo os pais somente para as entregas de pareceres, né? Então, isso são coisas assim que a gente pode mediar e modificar esse resultado que muitas vezes ainda acontece. E a mesma coisa é o exagero de festas, né? O exagero de festas, não, mas eu não trago os pais só para fazer reclamações, nós também trazemos para festejar. Não, mas festa demais também não é, porque as festas também precisam ter significado. Né? Eu, às vezes, converso com as minhas filhas, que são mães agora, né? E os meus genros, e também com os professores com os quais eu trabalho, e os alunos, os acadêmicos que eu ajudo a formar, para falar sobre as festas, as formaturas da educação infantil, as festas de dia do pai, dia da mãe, dia da família, dia não sei do que, tem dia de tudo. Quando... a maioria das famílias hoje tem uma formação diferenciada. Então, vamos fazer... Se fizer dia da família, desconsidera os pais. Por quê? Não vai desconsiderar os pais. Vai festejar todo mundo, porque muitas dos coleguinhas ali, quem faz o papel de pai é o avô. Sim. Quem faz o papel do pai é a avó. E por que ela não pode ser...
comemorada e festejada pelo seu neto porque ela não é pai nem mãe, não. Então as escolas já estão trabalhando nisso, já fazem um movimento, mas ainda há sabe, vamos dizer assim, umas recaídas, muitas vezes. Gurias, 20h30, vamos ter que encerrar. Tempo voa. Porque tem futebol, né? Então, meu horário hoje sempre até... Vai ser reduzido. Não, e se deixar, a gente fica conversando até. Rejane, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Como a Luísa falou, tua cadeira já está cativa para voltar. Sem dúvida. Com prazer. Luísa, gratidão aí por mais uma segunda-feira, por ter vindo, né? Muito eu acho bom. que sempre bom te ver, porque tu me traz uma coisa muito boa, além desse teu olhar meigo, essa tua paz, essa tua... sei lá, tu tem uma coisa muito boa. Eu acho que assim como é comigo, deve ser com quem está em casa, te assistindo, te olhando. Então não tem como não, não gostar, né? Para mim, da mesma forma, é muito prazeroso estar aqui. É muito bom, muito rico, enriquecedor. Obrigada. Pessoal, então 20h32. Hoje a gente vai encerrar mais cedo, porque você sabe que tem o jogo do Grêmio e o pessoal já está aguardando, né, para fazer a rede. Mas amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso, com outros temas e toda semana aí trazendo temas diferenciados, tanto na área da educação, quando é com a Luísa, mas trazendo outros temas. Temos aí a Revolução do Aço nas quintas-feiras, nossas raízes. Então, fique ligadinho com a gente, que a gente está sempre trazendo novidade para você. Nós vamos encerrar e desejar aí uma boa sorte aí para os gremistas. E amanhã a gente está de volta. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A Imembuí tem o humano da criatividade.